Pai do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Samuel Novaes, pastor Samuel Novaes. Vou fazer comentário da lição de número 7, 17 de maio. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estaremos utilizando um recurso tecnológico de escrita em quadro digital. As próximas lições nós estaremos fazendo de tudo para melhorar cada vez mais os nossos comentários e a escrita. Deus abençoe, em nome de Jesus. O texto áureo diz o seguinte, Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede que estava no meio. Versículo chave para o tema da lição, e vamos aprender a respeito dessa separação que havia entre os judeus e os gentios. Muito bem. Verdade prática, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura diária nós vamos projetar para vocês, semanal, né? Leitura diária semanal, vai estar projetado aí para vocês, tá joia? Muito bem, que bom que você está aqui. Antes de mais nada, se você gostar deste comentário, deixe seu like. Se você não gostar, deixe seu dislike. Se você achar que foi bênção para a sua vida, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal, que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Muito bem, vamos então para Efésios, né? Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 14 até o versículo 19. Né? Efésios 2, 14 ao 19. Muito bem. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e ao que estava perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e o mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém. Os índios sugeridos também serão projetados. Deus abençoe. O objetivo geral é conscientizar-nos, né, que por meio do sacrifício na cruz, o vicário, Cristo desfez a inimizade entre dois povos, né, e criou um só, a igreja. Esse ponto é importante, nós vamos comentar, eu particularmente vou colocar uma opinião sobre isso, né? Entre a separação entre judeus e gentios. Então, o objetivo geral, né, é a conciliação, a união, né, entre os gentios e os judeus. Muito bem. Agora, nós somos um só povo. Nós somos um só povo agora, né? Graças a Deus que, através de Cristo Jesus, nós temos paz. Somos só uma nação. Muito bem. Então, os objetivos específicos da lição é essa inimizade, ela existia. Explicar que em Cristo Jesus e o seu sacrifício um novo homem nasceu e evidenciar que somos reconciliados. E além do mais, né, a misericórdia do Senhor sobreveio sobre nossa vida
E hoje nós temos paz para com Deus, né? Não merecíamos, mas o Senhor teve misericórdia de nós e hoje nós temos acesso, né? Acesso à graça do Senhor Jesus. Portanto, nós vamos estudar, na realidade, essa lição, ela trata com propriedade a doutrina da reconciliação. Então, fazendo uma introdução, ela fala sobre a doutrina. É uma das verdades mais gloriosas da fé cristã. O apóstolo Paulo reforçou com propriedade a doutrina da reconciliação. Se você tomar nota, em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículos 18, você vai ver que Paulo, ele começa a tratar, né, das coisas referente a essa doutrina. O texto demonstra a necessidade da reconciliação, em especial no versículo 19 de 2 Coríntios, capítulo 5. E eu também vou projetar para vocês. O autor da reconciliação, o agente da reconciliação, a base da reconciliação é Cristo. É Cristo. Ele faz 3 grandes afirmações. Veja bem. Então, no versículo 19, lá de 2 Coríntios, capítulo 5, ele fala: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Interessante. A palavra de Deus lá em Romanos diz que todos nós pecávamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Que todos pecaram. Todos. Então, jamais poderíamos, né, saldar a dívida que nós tínhamos para com o Senhor. Pecamos contra Deus por palavras, por obras, por omissão, por pensamento, por atitudes. E o pecado, ele atingiu todas as áreas da nossa vida. A razão, a emoção, a vontade. O pecado maculou nosso corpo e nossa alma. O pecado é maligníssimo aos olhos de Deus. E Deus, sendo santo, santo como ele é, ele não pode contemplar o mal. Então ele criou, né, uma barreira e nos separou da sua graça. E ele exige de nós, ele como sendo santo e justo, exigiu de si próprio a completa punição do pecado e o salário do pecado é a morte. Mas aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, dando mais no 21. No 21 fala que ele fez pecador por nós. Por nós. E o apóstolo registra isso com um ênfase e perspicaz, muito interessante. Quando lá em João 19:32, Cristo diz, está consumado. Essa expressão, na realidade, é o seguinte, está pago, né? Tendo cancelado, voltando no apóstolo Paulo, o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, é o que o comentarista vai falar aqui, a qual nos era prejudicial, removeu o inteiramente, encravando na cruz. Colossenses, capítulo 2, versículo 4. Então, ele demonstra que nós somos salvos de uma condenação eterna pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, e essa introdução que eu acabara de falar para vocês, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo. Nos versículos 13, Paulo usa a expressão adversativa. Mas agora, ou seja, antes estávamos em uma situação, mas agora muda completamente, né, o estado, para indicar que algo aconteceu e a situação dos gentios mudou. Ele explica que essa mudança repousou na obra de Cristo,
a obra que ele realizou. Vós que antes estavais longe, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição, né, nós estudaremos aí essa mudança. Agora nós estamos pertos, né? Nós estamos pertos do Senhor. Então, nós vamos para o tópico 1. Tópico 1. Glória a Deus. Tópico 1. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Cristo desfez a inimizade entre os homens. 1. Versículo 14 e versículo 15 diz que o Senhor é a nossa paz. A parede de separação que havia entre os homens declara que trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso a estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi até acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. É interessante que no grego a parede do meio, mesotoishon, do grego é mesotoishon, parede do meio. Era a parede que existia entre o tabernáculo, que era dividido, né, em 3 grandes áreas, né, o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos e o Pátio dos Gentios, né, uma parede de separação entre judeus e gentios, se é que poderia entrar. É tipo visto na paliçada de pedra, com cerca de 3 côvados de altura, que separava a corte dos gentios dos judeus. Para passar a morte de qualquer gentil. Para passar, havia morte de qualquer gentil. Flávio José fala sobre isso. E era comum. Passasse esta parede, eles eram mortos. Né? Isso... E Paulo, Deus fala através da sua palavra, Jesus, em João 3,8, que ele quebrou, ou seja, destruiu, né? Ele destruiu a parede da separação, essa parede que havia entre os judeus e os gentios. Lá em Atos 21, 28, vai falar sobre esse caso aí que Pedro foi preso por permitir um grego ultrapassar essa barreira. Tópico 2, nós vamos ver que a derrubada da parede da separação, o apóstolo declara que em Cristo ela foi derrubada. A parede de separação que estava no meio, essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus, temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Hebreus 10, 19, um dos versículos que eu acho mais importante desse tópico, Hebreus 10, 19, que declara justamente, agora nós temos livre acesso à presença de Deus, e não só mais ao átrio ou ao pátio dos judeus, mas a presença do Eterno, o Deus Todo-Poderoso, que é o santo do santo lugar. Porque além da parede, foi também rompido e cortado de cima a baixo o véu que separava e dava acesso ao Santíssimo Lugar. Os judeus, agora comentando aqui esse tópico, os judeus eles eram muito legalistas e tinha
a questão aí da sua moral, né, já no tópico 3, falando sobre isso, a sua moralidade, o seu cerimonialismo e as suas condutas civis. Então, eles adoravam ao Senhor, ou presume-se que eles serviam ao Senhor, com toda essa moralidade cerimonial e civilidade, mas por dentro eles eram, né, como sepulcro caiado, eles eram falsos. E diante disso, o preconceito, né, a discriminação, a soberba, a presunção, o orgulho, por acharem que eram exclusivos, únicos, fazia com que eles desprezassem qualquer outra nação, não só os gregos, mas qualquer outra nação, ao ponto de acharem que Cristo, sendo o Messias, iria salvá-los não da lei do pecado ou da morte eterna, mas sim do jugo e das nações pagãs que estavam dentro de Jerusalém. Um equívoco, né? Alguns até apontavam dizendo que Davi defendia que a guerra só era conquistada com espada. Um dos motivos por não terem reconhecido o Senhor Jesus Cristo como Messias, porque ele veio apontando paz. Interessante que teve uma passagem quando estavam tentando impedir que Jesus entrasse nas regiões da Galiléia. João, Pedro, Tiago, alguns empurraram aqueles que estavam tentando impedir que Jesus entrasse na cidade e chegaram diante do mestre e falaram: mestre, nós podemos rogar e orar para que do céu caia fogo sobre essas pessoas? O Senhor Jesus Cristo, com propriedade, disse: não vim para matar, mas para salvar as almas. Então, todos eles, desde o chamamento até a ressurreição, estavam entendendo que o reino de Deus era terreno. Mas o reino de Deus não é terreno, ele é celestial. Ele veio para nos reconciliar com Deus. Daí, então, vem a expressão de religião. O que significa religião? Religar. Religar-nos a Deus. Religião é religar. Amém. Tópico 4 do item 1. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam os judeus e os gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos e consistiu em ordenâncias. Na sua carne, versículo 15, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Lei dos mandamentos. Então, os cerimoniais, os mandamentos, as grandes 3 festas e todos os mandamentos levíticos, na realidade se tornou em nada diante da graça. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas cumprir. Isso é importante, esse comentário dele, Mateus 5,17. Entretanto, essa revogação se trata no cumprimento de Cristo debaixo da lei. Uma vez morto na cruz do Calvário, foi instituído, está consumado, a graça do Senhor Jesus Cristo, visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício. Não era necessário a morte de um animal para o cumprimento da lei? Então ele falou: eu me ofereço para cumprir toda a lei. Hebreus 7, 27. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial. Então, Cristo demonstra que ele cumpre todo Cristo cumpre o cerimonial
Cristo cumpre a moral, a moralidade. Cristo cumpre as leis civis. É interessante que o Senhor não ficou devendo nada. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e a inimizade foi desfeita. Está lá no capítulo 5, versículo 2. Glória a Deus. Então, desta forma, a gente aprende que qualquer barreira ou qualquer separação, tanto na nossa denominação, na nossa igreja ou na nossa vida, nos traz dor, angústia, nos traz sofrimento. Nós precisamos aprender em Deus que nada melhor do que ele estar em Cristo Jesus, o nosso autor. Muito bem, 2. Vamos dar seguimento? Pela paz, Cristo fez um novo homem. No final eu vou falar sobre Romanos capítulo 3 para encerrar a lição. A partir da expiação da cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. 2, 14, 17. E vindo ele, evangelizou a paz. Enquanto eles achavam que era guerra, né, o Senhor trouxe paz, né, paz para com todos. No tópico 1, nós vamos aprender sobre isso. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações. E o dicionário diz que paz é o termo relações harmoniosas entre homem, entre nações. Também tem um conceito de amizade. E também tem um conceito entre Deus e homens, satisfeitas pelo Evangelho. Traz uma sensação de amor, tranquilidade e assim sucessivamente. É o dicionário da CPAD, dicionário Vini. Muito bem, lá em Atos 24, 2, 3, né, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, de um estado de tranquilidade, de uma qualidade espiritual. Em Cristo Jesus nós temos paz. A humanidade que não tem Cristo busca em outras coisas, né? E aí às vezes busca de forma errada. Na passagem, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfaz a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos, promovendo assim paz. O objetivo do nosso Senhor não é de forma nenhuma essa diferença entre gentios e judeus. O nosso Senhor não pretende que isso aconteça. Pelo contrário, ele nos reconciliou, Gálatas, capítulo 1, versículo 20, com ele para nos trazer esse amor mútuo. E só em Cristo nós temos paz. No tópico 2, ele vai falar sobre isso. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda. Lá no Velho Testamento, nós vamos aprender que os profetas sempre apontavam para um Messias que iria nos trazer paz. Isaías disse com propriedade que aquele que iria nascer, ele seria considerado príncipe da paz. Né? Os profetas apontam para isso. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ezequiel também, né, reforça essas passagens, Miqueias, Esther. Então, todas as profecias alusivas à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo declaram não um Messias guerreiro, não um Messias lutador, mas um Messias que traria paz e trouxe paz. Hoje reconciliamos com ele. E habitamos em plena paz e gozo mediante a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. No tópico 3, nós vamos aprender aqui a nova humanidade formada por essa paz.
Tópico 3. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Versículo 2:15. A hostilidade era tremenda, ao ponto de prender, matar e fazer tudo, né? Se transgredir os mandamentos ou se ultrapassassem a barreira que havia de separação. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens, ela foi realizada em si mesma, ou seja, o único modo possível era Cristo, e por meio de Cristo, a partir desse ato, surge uma nova humanidade. Interessante agora que não é uma humanidade tão somente pessoal, ele vai descrever que agora a relação para encontrarmos com o Senhor se chama igreja. A igreja é onde não há circuncisão e nem circuncisão. Colossenses 3, versículo 11. Foi Cristo que criou esse novo povo, fazendo paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia, a classe social, a cor da pele, né, e etc. Não há mais, né, diferença quando estamos dentro da igreja. Daí a importância de adorarmos e de servirmos a Deus com alegria, mostrando que nós vivemos em Cristo Jesus. Muito bem. Satanás, ele tentou, né, destruir a paz no mundo. E isso ele estava antes de Cristo vir ao mundo, conforme Apocalipse descreve com propriedade, tinha autoridade para enganar as nações. Mas a palavra de Deus diz lá no livro de João, quando Cristo fala, olha, agora eu vejo Satanás caindo dos céus, ele não tem mais autoridade para enganar as nações. Eu vim desfazer as obras de Satanás, né? Por isso, muitas das promessas do Messias eram promessas de vitória, não acima de um sistema de guerra romano, grego-romano, não, mas um sistema de paz eterna, paz futura, vindoura, né? Davi profetizou, Isaías profetizou, Ezequiel profetizou, e por ocasião do nascimento de Jesus, os anjos proclamaram que a paz de Deus acabara de chegar. Lá em Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 14. Isso é fantástico, isso é interessante. Então, nós glorificamos a Deus por isso. Então, para concluir os comentários da lição de hoje, nós vamos para o item 3 da revista. Item 3 da revista, onde vai falar pela cruz, reconciliou com Deus num só corpo. Tópico 1. Cristo se faz maldição por nós. Uma vez que nós tínhamos uma dívida, alguém teria que pagar essa dívida. Eram nós, deveríamos pagar a dívida. Então, nós éramos malditos diante de Deus. Essa maldição, ela é inerente a todo ser humano desde quando nasce, né? No nascimento, essa maldição é imputada por causa do pecado adâmico. Sendo condenado à morte de cruz, era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Hebreus 12, 2. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou osso nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente a sua cruz até o local de execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levando nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13. Interessante que ele cumpre o papel que deveria ter sido deveria ser meu, para pagar a dívida
morte instaurada por Adão. Então, a Bíblia diz com propriedade que por um homem entrou o pecado e por outro homem entrou a misericórdia, a graça e o perdão. Muito bem. Tópico 2. Reconciliados pela cruz. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e suas consequentes vitórias sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva, é a nossa paz que, pela sua carne, um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando o bom das boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Não só um ministério, mas é uma doutrina extremamente bíblica que nós precisamos, todo cristão deve conhecer as doutrinas bíblicas, doutrina da graça, doutrina da justificação e a doutrina da reconciliação. Não merecíamos nada. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, em todo momento, removeu-a inteiramente, encravando numa cruz. Gálatas capítulo 2, versículo 14. A reconciliação é edificada sobre o fundamento da justificação, que é uma outra doutrina bíblica, e que precisa ser de conhecimento de todo cristão. A justificação é um ato único e soberano de Deus e não um processo. Não possui graus. Ao sermos justificados, estamos justificados eternamente. A justificação é muito maior do que o perdão. O perdão, nossa dívida foi cancelada. Na justificação, todo o crédito da justiça de Cristo é depositado na nossa conta, em nossa conta. Pela justificação, estamos quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus. A penalidade que deveríamos receber, nosso fiador, receber Jesus, nosso fiador e representante, sofreu por nós. Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que na cruz a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Na vida e na morte de Jesus, a lei foi cumprida, cabalmente cumprida. Portanto, nós que cremos no Filho de Deus, morremos com Cristo para o pecado e ressuscitamos com Ele para uma vida nova. Vida agora de comportamentos, não que somos perfeitos. Existe a doutrina da santificação. Mas uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de tranquilidade, uma vida que mesmo diante de situações adversas, nós sabemos que temos Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, no item 3, tópico 3, reconciliados na cruz em um corpo, o apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos. Né? Agora, não é Aí esse tópico, desculpa, eu vou falar com o que eu aprendi, com o que eu acredito. Não existe judeu, não existe gentio. Agora, apesar de Romanos 13 falar sobre isso, né, com propriedade, Romanos capítulo 13 diz que há um momento para a plenitude dos gentios, Romanos, capítulo 13, versículo 13, desculpa, versículo 25 até o versículo 32, não do capítulo 13, mas do capítulo 11. Eu vou até ler para vocês. Porque não quero, irmãos, que ignorei este ministério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja, entretanto, a plenitude dos gentios. Interessante, houve um endurecimento do povo judeu, para eles negarem a Cristo, matarem a Cristo, se cumprir a plenitude da vontade de Deus, e então Deus voltasse para os gentios. Desta forma, necessário era que ele deixasse até Pedro um pouquinho de lado, porque Pedro ainda estava nos seus rudimentos e na sua legalidade. Levanta Paulo e Paulo, com propriedade, se torna o apóstolo dos gentios.
Atos capítulo 10 vai demonstrar com propriedade esse processo todinho, até declarando para Pedro que era necessário que ele não condenasse o que Deus purificou como impuro. Mas o que me chama a atenção, e eu não vou ler todos os versículos, é o versículo 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Perceba então que tudo, que a reconciliação na cruz foi um processo, foi uma ação, uma atitude de Deus. Nada poderia ser feito, porque Deus, até para endurecer o coração de gentios, é o autor. Ele endurece, ele provoca. Por quê? O plano maior é o amor de Deus para com a humanidade. Tirar o pecado, tirar todo o mal. E no versículo 32 de Romanos, capítulo 11, declara que ele encerrou tanto o israelita, quanto o judeu, quanto o grego, na desobediência. Todos estando debaixo de uma situação de pecado, houve misericórdia. E a expressão da misericórdia é justamente, não há misericórdia para quem não necessita de misericórdia. Não, Cristo diz com propriedade, eu vim não para os sãos, mas para os doentes. E Deus fez com que todos enfermassem, ficassem doentes. E, pela graça de Deus, agora nós temos essa oportunidade de reconciliar com Ele em Cristo Jesus. Né? Muito bem, então encerrando a lição, nós declaramos, através de uma conclusão, que isso tudo aqui é propósito de Deus. Somos um só. E sem Cristo Jesus, tanto os judeus quanto os gentios estão perdidos. Nós precisamos focar. O judeu precisa de Jesus, o gentio precisa de Jesus. E as nações do mundo precisam de Jesus. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio de paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela, formou um povo, a igreja, o corpo de Cristo. Então, agora, nós somos a igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Portanto, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Nos comentários abaixo nós vamos deixar as respostas das perguntas e as sugestões de leitura da semana. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus Cristo.